sintonizando bem com ela, para que todos os valores que ela nos traz possam ser internalizados em nós. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, sendo, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença do nosso venerando mestre Sherna, de todos os demais hierarcas que com ele dirigem a nossa ordem, da diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, bem como nossos guias, protetores e trabalhadores, para que nos deem cobertura
para que os nossos trabalhos se realizem plenos de paz e de amor. Então, está aberta a sessão de 17 de novembro de 2021. Ok, obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite a todos meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Nós vamos fazer a leitura dessa importante mensagem, mais uma mensagem do nosso irmão Pedra Rocha, e vamos tecer alguns comentários, procurando dar alguma contribuição. Como o irmão já colocou, ela é do dia 3/4/1948, e nós vamos ver como que ela é atual nos nossos dias. Ele começa dizendo: o Espírito Santificado, o anjo divino, mensageiro de Deus e encarregado de superintender a divulgação da verdade por toda a parte da terra, está cumprindo fielmente a sua gloriosa missão. Porque os primeiros capítulos do Evangelho Eterno, necessários à evolução de um período, já foram espalhados até pelas regiões mais remotas do planeta. A natureza, além de esclarecer, tem prevenido toda a humanidade sobre os trágicos acontecimentos indispensáveis à grande transformação. E sem interferir no livre-arbítrio, por lei, foi concedido ao ser humano aguarda e confia que cada um procure o lenitivo do esclarecimento para suas dores na hora do desespero. Estamos no fim de um tempo já previsto, e o ambiente está sendo preparado para a vinda do ceifeiro, cuja missão também já foi iniciada. E todo aquele que se opor ou fugir aos verdadeiros ensinamentos não encontrará o bálsamo consolador para o sofrimento, por culpa da sua própria obstinação. Tudo é lei, e tudo está escrito. Nenhuma das ovelhas deste rebanho que compõe a humanidade se perderá, disse o grande pastor das almas. Porque, sem a menor dúvida, todos se salvarão, logo que abracem de boa vontade os esclarecimentos, que dão origem à luz indispensável ao aperfeiçoamento, conforme já aconteceu com muitos que antecipadamente tomaram, por exemplo, as palavras de Jesus e seguiram os seus mandamentos. A maioria que não aceita o que foi dito, nem o que está escrito, terá de passar pelo filtro da amargura, utilizado no fim desse tempo para hora iniciado, e destinado à negligência da ignorância. Aproxima-se o momento que registrará, por experiência, a capacidade, a força e as virtudes da evolução de uma geração de almas, cujo resultado determinará a transferência dos obstinados e prejudiciais ao progresso pelo mundo para mundos inferiores. É indispensável o afastamento desses elementos perturbadores, que só conhecem a matéria e preferem viver adorando a sua imagem. Permanecerão na Terra exclusivamente os de boa vontade, desejosos de aprender e colaborar para alcançarmos a harmonia prometida, até se tornar indispensável transformação idêntica, quando assim exigir o progresso e a evolução sempre crescente por toda parte do universo. Por força de lei e seus recursos, tudo se transforma, e o significado da palavra inferno, criada pelas religiões dogmáticas, será transformado em ignorância, imperfeição e sofrimento, e trevas. E o da palavra céu, em sabedoria, perfeição, satisfação e luz. O ser humano procura matar o ser humano, na defesa de seu interesse vaidoso. Contudo, Deus o vivifica para a sua glória. A obra da natureza é perfeita, e nela nada se cria, porque tudo já foi criado. Assim como nada se perde, porque tudo se transforma, progride e evolui. Procuremos a verdade no Evangelho eterno do Reino de Deus, e encontraremos a luz que nos mostrará os motivos de nossos sofrimentos e a finalidade das existências passadas, presentes e futuras.
Bem, meus irmãos, esse livro do nosso irmão Pedra Rocha, todas as suas mensagens são muito profundas e importantes, mas quando eu comecei a ler, quando a gente começa a ler essa mensagem aqui, a gente vê que ele trata de uma forma objetiva e clara, né? E coloca sobre a humanidade, coloca a humanidade para ver a responsabilidade do seu próprio destino. Ele coloca que tudo está ao nosso dispor, todo conhecimento está ao dispor da humanidade, e compete a nós, humanos, gerir o nosso destino. Não há porquê, como ele coloca aqui, não há porquê a gente se lamentar, colocar a culpa em outro ou terceirizar a responsabilidade que é nossa, porque Deus, divino é, a natureza, já providenciou e tudo está ao nosso dispor. Como ele começa dizendo, o anjo divino está cumprindo sua gloriosa missão. Os primeiros capítulos do Evangelho eterno, necessários à evolução de um período, já foram espalhados até nas regiões mais remotas. Ou seja, não importa onde estejamos, não importa o que fazemos, o Evangelho está presente, de alguma forma. Né? De alguma forma, nós temos a oportunidade do conhecimento, temos a oportunidade do estudo. Tudo está ao dispor pela divina espiritualidade. Não cabe desculpas. Ninguém é coitadinho. Todo conhecimento está disponível a todos nós, a todos de boa vontade, como coloca o irmão. Não importa onde estejamos. Né? Mas o que seria o Evangelho eterno? Né? Certamente, como eu posso entender aqui, as leis naturais, as leis colocadas pelo Criador, colocadas por Deus, para nos guiar de acordo com o nosso merecimento, de acordo às leis, de acordo à necessidade e o merecimento. Elas regem o planeta, regem a nossa jornada evolutiva. E cabe a nós, a cada um de nós, a cada ser humano, cuidar do seu processo evolutivo dentro das leis, aprendendo e buscando viver o que aprendeu, né? É claro, ensinando especialmente com o seu exemplo. De nada adianta, ou de nada adiantaria a gente viver de teorias, né? Aliás, se nós tivermos acesso, como temos, ao conhecimento, à doutrina, e não colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que está disponível a nós, o peso passa a ser maior ainda, porque aí os erros passam a ser, na linguagem, como usa a linguagem comum, a linguagem profana, chega a ser doloso, né? O conhecimento está disponível a todos nós, né? E ele coloca que, se assim fizermos, certamente poderemos estar acelerando o nosso processo evolutivo, se vivermos dentro das leis. Mas existe o livre-arbítrio, a gente pode também se negligenciar e não seguir as leis. E caso essa ação seja em sentido contrário, né, em sentido contrário à evolução, ou em caso de estagnação, estaremos retardando o nosso processo evolutivo e seremos impelidos pela natureza de acordo com as leis, especialmente pela lei da necessidade, né? Porque uma vez que nós criamos uma causa, nós geramos a necessidade do efeito para a correção, né? E isso é verdade, como Cristo colocou, que nenhuma das ovelhas desse planeta se perderá. Logo, pela lei do livre-arbítrio, podemos acelerar o nosso processo, ou seremos impelidos. Se a gente não evolui, não tem a boa vontade, passaremos pelas dores, né? Passaremos pelas dores e algum dia nós voltaremos ao caminho, né? Voltaremos ao caminho, como o Cristo disse, todos terão a oportunidade. A questão de mais cedo ou mais tarde compete a nós, né? Se nós gerarmos o merecimento pelo esforço. Aí nosso irmão Pedra Rocha destaca também que a natureza, além de esclarecer, tem prevenido toda a humanidade sobre os trágicos acontecimentos indispensáveis à grande transformação, e sem interferir no livre-arbítrio, que por lei concedida ao ser humano, aguarda e confia, e cada um procura o lenitivo do esclarecimento para as dores na hora do desespero. Ou seja, como ele coloca aqui, as dores que vêm para a gente, vêm para todos.
em proporções diferentes, de acordo à nossa trajetória, de acordo às nossas ações. E ele ainda coloca a hora do desespero. Isso significa que essas dores, essa hora de desespero, essas dificuldades, vêm a todos nós. Vêm a todos nós. E compete a nós buscar as explicações dentro da lei, das leis, buscar o amparo espiritual, buscar a força espiritual pelas nossas ações, né? Se a natureza, além de esclarecer e prevenir a todos os estágios de acontecimentos necessários, a grande transformação, sem interferir o livre-arbítrio, o que seria isso? Ora, como nosso irmão colocou no início da mensagem, o evangelho externo está em toda parte, até nos locais mais distantes. Logo, o esclarecimento que está disponível a todos, né? Então, nós temos que buscar esses esclarecimentos sem desviar do caminho. Temos que buscar o esclarecimento, buscar seguir as leis e diminuir esses trágicos acontecimentos como a gente vê acontecer, como é colocado, né? Os desvios, os nossos desvios das leis, desvios do caminho, é que gera esses trágicos acontecimentos, são as razões dos trágicos acontecimentos que são colocados e que a gente vê ao longo da história, ao longo dos tempos, né? Aí, como nós temos ouvido os esclarecimentos dos nossos mestres, Deus é justiça e amor. Ele não perdoa nem condena, né? As leis se cumprem. As leis se cumprem de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a necessidade, de acordo com as nossas ações, a nossa trajetória na Terra. Tudo ocorre dentro das leis. Logo, se fazemos mal uso do nosso livre-arbítrio e gerarmos o desequilíbrio, com isso geramos também, por lei, a necessidade da correção e da reforma. Por isso, os acontecimentos necessários à grande transformação, isso é infalível, né? A natureza não tem pressa. Nosso irmão Pedra Rocha deixa isso claro quando afirma que a natureza aguarda e confia que cada um procure o lenitivo de esclarecimento para suas dores na hora do desespero, né? Essa linha de pensamento que ele coloca mais uma vez sobre nós a responsabilidade, né? A responsabilidade para que nós busquemos a nossa evolução, né? A hora dos desesperos aqui significa a hora das dores, a hora da verdade. Nós costumamos ver e ouvir as pessoas dizer: chegou a hora da verdade, quando envelhecemos, quando passamos por grandes dificuldades, por sofrimentos, se diz: olha, chegou a hora da verdade, que é quando temos que encarar os efeitos das causas que criamos, né? E o lenitivo é o esclarecimento, né? Que é saber o preço que temos que pagar pela nossa evolução, pela nossa purificação. Claro que essas experiências são difíceis, poucos são os que aceitam em equilíbrio, né? A grande maioria de nós reclamamos, choramos, sofremos até mais do que as provas representam. Porém, quando nos voltamos aos ensinamentos do nosso mestre, vemos que tudo está dentro das leis. Nós é que nos precipitamos em nossos atos, muitas vezes ampliando o sofrimento ao invés de nos limparmos, né? Entre aspas, dos atos indevidos ou equivocados cometidos ao longo da caminhada. A Pedra Rocha coloca aqui também, né? Estamos no fim de um tempo já previsto, e o ambiente está sendo preparado para a vinda do ceifeiro, cuja missão também já foi iniciada. E todo aquele que se opor ou fugir aos verdadeiros ensinamentos não encontrará o bálsamo consolador para o sofrimento por culpa de sua própria obstinação. A gente olha hoje no entorno, na humanidade, né? E a gente vê que essas colocações dele aqui, como nos parecem atual? Quem seria o ceifeiro? Nós estamos passando por um momento de pandemia, seria um vírus, o ceifeiro, seria essas situações, né? E que não, ele coloca que não adianta fugir, não adianta fugir na hora das dores, né? A gente tem que buscar, dentro dos ensinamentos, dentro das leis, buscar o nosso lenitivo. Ou seja, tudo que vemos, que acontece, atende às leis. Tudo já está previsto. Não temos como fugir. Ele fala também sobre a vinda do ceifeiro, cuja missão já foi iniciada.
Cristo falou no passado do processo de separação do joio do trigo. Parece ser esse o momento ao qual nosso irmão se refere, né? Nosso irmão coloca que todo aquele que se opor ou fugir aos verdadeiros ensinamentos não encontrará o passo consolador do sofrimento. Então não precisa fugir, não adianta fugir. O que nós temos que buscar é evoluir, buscar nos encontrarmos dentro das leis divinas, que as leis serão cumpridas rigorosamente. Ao analisarmos essas afirmações, comparamos com as ações de grande parte da humanidade. Somos levados a compreender as razões de tanto sofrimento, né? Como a gente vê na mídia, no dia a dia, quando a gente vê tantos problemas, basta ligar a televisão, rádio, ou ler algo que a gente vê como que a humanidade está vivendo. Aqueles que se opõem aos verdadeiros ensinamentos e aos obstinados se fazem presentes em toda parte do mundo. E eis o motivo dos trágicos acontecimentos. É comum a gente ver pessoas totalmente materializadas, né? Voltadas muito para a matéria, e duvidando ou colocando em dúvida as leis divinas, colocando em dúvida as divinas leis. O mundo está excessivamente materializado e eis porque tantos problemas ocorrem. E como tudo é lei, não adianta fugir, nós somos responsáveis pelo nosso destino. As orientações são claras. Se nós não agirmos dentro das leis, nós estaremos fadados ao sofrimento, ou aumentar mais ainda o nosso sofrimento. Ele fala aqui que os obstinados e prejudiciais ao progresso serão transferidos para mundos inferiores e que é indispensável o afastamento desses elementos perturbadores que só conhecem a matéria e preferem viver adorando a sua imagem. Esta aqui, na minha avaliação, é uma colocação assim, muito forte, que as pessoas que não têm conhecimento das leis, das divinas leis, achariam uma coisa muito dura, né? Quando ele diz que muitos serão retirados desse planeta. Nós vemos desencarnes coletivos, vemos grandes tragédias pelo mundo, que a gente chama de tragédias, mas sabemos, e aqui o nosso irmão coloca, né, que, na verdade, é uma limpeza do planeta, né? É uma limpeza do planeta. Se a gente for falar isso para uma pessoa comum, para algumas pessoas não vão entender ou não vão gostar, mas é a lei se cumprindo, né? São afirmações que podem parecer duras, mas é a lei se cumprindo. E o mestre nos ensina, ele fala sobre nós acreditarmos no que acontece, não fala em equilíbrio. Aí nós lembramos aqui que o nosso mestre Sherman, por exemplo, nos coloca que um homem está em perfeito estado de saúde, equilibrado, quando acredita no que é real, no que deve ser, de acordo à lei e à razão. Enquanto que um homem está doente, desequilibrado, quando diz, creio no que as pessoas em que creio disseram-me para crer. Essa segunda opção é o que nós vemos ocorrer hoje em grande parte da humanidade. A gente vê a moda que está aí de fake news, de mentiras, de muitas coisas, e o povo acreditando, né? E muita gente indo nesse caminho, sem passar pela análise e pela razão, como recomendam os nossos mestres. Esses momentos são momentos de provação, porque não dizer, né? Que a gente precisa ter fé, ter um conhecimento, estar em equilíbrio para não se deixar levar pelo barulho do mundo, né? Pelo barulho do mundo que está aí a criar tantas situações. Nós precisamos nos voltar para os valores materiais, para as leis, né? Para as leis divinas e buscar a verdade, buscar através do conhecimento da verdade, através das leis da razão, né? Porque a cada dia, como nós convivemos, que nós vivemos a cada dia, somos diretamente, digamos assim, atacados pela mídia, pela farsa, né? Pela falta de caridade, por que não dizer?
Ah, o irmão lembra ainda que tudo se transforma e que, por força de lei, a palavra inferno, criada pelo dogmatismo, será transformada em ignorância, e a palavra céu em sabedoria, perfeição e satisfação. Nós conhecemos na história de que muitas palavras, muitos termos foram criados como instrumento, como meio de dominação, como meio de alegoria, como é o caso de inferno e céu. E nosso irmão coloca aqui que no futuro, né, a palavra céu será conhecida será atribuído o conhecimento, né, a paz, né? E no penúltimo capítulo, ele diz que o ser humano procura matar o ser humano na defesa de seu interesse vaidoso. Contudo, Deus o vivifica para sua glória. A obra da natureza é perfeita, nada se cria porque tudo já foi criado. Tudo se transforma, progride e evolui. E aqui está, mais uma vez, o registro da eternidade, da vida e da sabedoria, da grandeza divina. Porém, a gente vê a ignorância, né? A gente vê muitos cientistas, a humanidade, querendo pegar para si o crédito, né? O crédito de tudo que existe no mundo, quando nós sabemos que tudo que existe já foi plasmado, né? Que tudo já foi plasmado, e o que se consegue é a permissão, né? A permissão para a descoberta. E muitas coisas que foram descobertas pelo homem fizeram mau uso e pagamos o preço. Paga o preço aquele que fez mau uso do livre-arbítrio, né? do que conseguiu descobrir. E no parágrafo final, ele indica um caminho para compreendermos o sentido da vida, quando diz: procuremos a verdade no evangelho eterno do reino de Deus, e encontraremos a luz que nos mostrará os motivos de nossos sofrimentos e a finalidade das existências passadas, presentes e futuras. Ao longo da mensagem, ele analisa as diversas situações, ele fala das diversas situações da trajetória da humanidade e conclui de uma forma magistral, dizendo que só temos um caminho que é buscar, né? Que é buscar a verdade no evangelho eterno do reino de Deus. Buscar a verdade dentro das leis. Que dentro das leis nós vamos encontrar, né? As leis vão nos mostrar os motivos dos sofrimentos, o porquê que nós sofremos, nós, humanidade, e a finalidade, as causas, os porquês, né? Das existências passadas, porque nós já passamos por diversas existências ao longo dos séculos, e por que nós estamos aqui hoje, as nossas existências presentes, qual é o objetivo delas, e as futuras. Nós sabemos que nós somos hoje o fruto do que fizemos ontem, e seremos amanhã os frutos do que fizemos hoje. Então, é essa consciência que o irmão, que o mestre, nos chama aqui: olha, você volte para si mesmo, procure em Deus, procure nas leis as explicações que você vai encontrar. O porquê você sofre, o porquê você é feliz, ou quais são as suas limitações, os porquês de cada ato na sua vida, de tudo que acontece na sua vida. Isso para o passado, o presente e o futuro. Esse é o caminho de todos nós. Uma das coisas, quando nós chegamos à ordem, que o nosso mestre coloca, é acreditar na vida eterna. Se nós acreditamos realmente na vida eterna, como colocamos aqui, nós não vamos sofrer demasiadamente com as nossas limitações hoje, porque sabemos que isso aqui é uma passagem. Se nós fortemente acreditamos nisso, este é um lenitivo. Como ele coloca ao longo da mensagem, buscar no conhecimento o lenitivo para as suas dores. Então, se nós sofremos hoje, nós sabemos que isso é uma passagem, é uma necessidade, é um processo evolutivo pelo qual estamos passando, um processo natural. Não precisamos nos desesperar pelo que vem ao nosso corpo físico, à nossa condição física momentânea. Tudo está certo dentro das leis de Deus, como é colocado que o conhecimento,
tudo explica dentro das leis. No seu tempo, obrigado, meu irmão, acho que eu posso parar por aqui, não é isso? Tudo bem, meu irmão. Valeu. Muito boa a sua análise. Essa mensagem é muito rica. Dá realmente para se trabalhar bastante sobre ela. E você analisou os pontos básicos, né? Obrigado aí pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Obrigado aos irmãos por dar paciência e ouvirem. Certo. Sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com nossa profunda gratidão a todos os nossos irmãos do universo que vieram em socorro e aos nossos trabalhos, especialmente ao nosso venerando mestre Shevna, que coordenou todo esse trabalho, e toda a sua equipe, toda a hierarquia espiritual da ordem. A gratidão também à hierarquia que dirige o trevo sagrado, na parte espiritual, na parte astral e material, e também a nossa profunda gratidão a cada um dos participantes, seus guias, seus trabalhadores e protetores, pela assistência que nos deram, e até a próxima sexta-feira, quando estaremos retomando os nossos trabalhos.